Depois de horas de pesquisa, eu não consigo nem acreditar que terminou assim. Ninjas gostavam de roubar informações dos outros, e se eles já faziam isso sem internet, imagina só com internet. Então, para te proteger de qualquer ninja virtual que esteja bisbilhotando a sua vida sem sua permissão, existe a Surfshark VPN, que serve para manter a sua conexão do jeitinho que ela sempre tinha que ser, particular. Isso é ainda melhor quando você está fora de casa e precisa se conectar àquelas redes de Wi-Fi meio estranhas. E é aí que a Surfshark VPN entra para criptografar todas as informações trocadas pelo seu aparelho e aquela rede meio estranha que você acabou de se conectar. E aí os seus dados ficam protegidinhos desses bisbilhoteiros virtuais. E você consegue até mascarar o seu IP para manter a sua conexão ainda mais segura. E usar o programa é extremamente fácil. E dentro do app tem várias funções interessantes, tipo a Clean Web, que ajuda você a proteger seus aparelhos de malwares. E a sua conta da Surfshark vai ser ilimitada e você pode usar em todos os seus aparelhos à vontade. Usando o meu código, você vai ganhar 85% de desconto na sua assinatura e mais 3 meses grátis para você usar à vontade. É só clicar no link na descrição e começar a navegar à vontade com total segurança com a Surfshark VPN. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Eu já disse aqui pra vocês que eu sou um cara muito privilegiado por poder trabalhar com uma coisa que eu amo. É porque poder divulgar ciência pros meus camponeses aqui no Brasão de Armas, e você fica aí colocando sua cotinha de malha, vestindo roupinha de cavaleiro medieval, dizendo que nasceu na época errada. E lá para os meus cavaleiros nervosos no Impérios AD, camaradas, bem-vindos ao Partido Comunista Russo. É um grande privilégio para mim. E no caso específico aqui do Brasão de Armas, eu tenho um motivo maior ainda para ter alegria. É porque o Brasão de Armas não é só o canal mais relevante assistido em língua portuguesa sobre o assunto, e é um dos mais relevantes do mundo também, com a maior média de visualizações entre os canais que falam sobre o assunto. E a principal prova disso é o grande número de visualizações, likes e comentários a cada vídeo que eu lanço aqui. Que merda, hein? E é claro que isso me deixa modestamente orgulhoso, porque você sabe a quantidade de tempo, esforço e carinho que eu coloco aqui no Brasão. Fazer todo esse trabalho aqui sozinho é muito difícil, mas vale a pena quando eu vejo esse feedback que vocês me dão. Aliás, você sabe muito bem que não sou só eu que ganho com o trabalho aqui do Brasão de Armas, não. Tem um bocado de gente por aí ganhando um bom dinheiro em cima do meu canal também, fazendo pirracinha de bebê chorão em cima dos meus vídeos. Você não passa de um capitalista, só se importa com dinheiro. Então eu fico ainda mais feliz e honrado em saber que o Brasão de Armas e o Impérios AD tá ajudando algumas pessoas por aí a pagar alguns boletos. Agora, a realização profissional mesmo é você ter a certeza de que você pode contribuir para o trabalho de uma das pessoas que você mais admira no seu ramo. E o melhor ainda é ser reconhecido publicamente pela contribuição que você fez. E de longe a pessoa que mais influenciou a criação do Brasão de Armas e o ritmo do meu canal foi esse cara aqui. Todd Cutler. E é por causa dele que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar a resposta que ele deu diretamente para mim e concluir aquele assunto que a gente começou lá no penúltimo vídeo aqui do Brasão de Armas sobre arqueiros versus cavaleiros. E foi muito legal porque eu vi vários comentários de vocês aqui no meu vídeo dizendo que vocês estavam orgulhosos, felizes pela minha participação lá e como a minha contribuição foi importante e bem pesquisada para ajudar no trabalho deles também. Então receber todo esse feedback de vocês foi muito importante e recompensador para mim também. Mas não deixa de assistir o vídeo para você entender o contexto completo e aprender bastante sobre esse assunto específico. Mas não se preocupa que eu vou fazer um resumão bem rápido aqui para situar vocês. É o seguinte, o Todd trabalhou durante 3 anos com uma equipe fantástica, com excelentes profissionais e pesquisadores, onde eles desenvolveram esse projeto específico, que é a continuação de um primeiro vídeo que eles tinham feito de flechas versus armaduras. E nesse segundo teste que eles fizeram, eles concluíram que apenas um tipo de flecha teria um melhor resultado contra armaduras. E no último vídeo eu expliquei para vocês que essa flecha era um quase fantasma medieval. É uma flecha de ferro macia revestida com uma fina camada de aço, conhecida em inglês como case hardening. E segundo o próprio Todd e o time de especialistas, nós temos muitas fontes primárias que nos ajudam a entender que, de fato, na Idade Média eles conheciam esse tipo de produção e eles trabalhavam desse jeito, inclusive. Então, de acordo com as fontes primárias, não era algo incomum e nem incompreendido por eles, então sim, eles saberiam como trabalhar produzindo flechas com case hardening. E o termo principal usado nas crônicas era um termo conhecido como steeled,
que segundo a maioria dos especialistas seria uma forma de se produzir flechas case hardening. O problema é que a gente não tem descrições vívidas de como os flecheiros faziam as suas flechas e todo o processo de manufatura. Só que segundo Todd e a equipe, nós não temos evidência física hoje nenhuma de uma flecha que seja case hardening. Exatamente como Todd diz aqui especificamente nesses trechos. Case hardening. And it's infuriating because after looking at this, I swear they must have done it. But there is no evidence. There is no evidence. Então, como eu disse no meu primeiro vídeo, e repito aqui também, eu admiro muito o trabalho do Todd e por isso mesmo eu resolvi compartilhar um estudo muito importante que prova que havia sim evidência física de uma flecha case hardening e que esse mesmo estudo ajudava a gente a não ficar apenas na teoria e nas fontes primárias que eram pouco reveladoras. Então, juntando esse estudo específico com as fontes primárias, a gente podia dizer com segurança que a gente tinha sim evidência de case hardening hoje. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu postei o comentário e publiquei esse estudo também. E aí, como vocês viram no primeiro vídeo, quem me respondeu lá no canal do Todd foi justamente o flecheiro que participou do teste dele e que fez as flechas, Will Sherman. E aí, como vocês viram no meu vídeo, o nosso debate foi longo e cansativo. O Sherman não queria concordar com a evidência e ele tinha todo o direito a isso, ele não era obrigado a concordar com o que eu estava falando. Só que a cada nova objeção que ele lançava em relação ao estudo que eu apresentava, novas evidências eu colocava em cima e ele continuava rejeitando. E você pode conferir o nosso debate lá, inclusive, está todo publicado e é o primeiro comentário, inclusive, nesse vídeo do Todd, então é super fácil de achar. Abrir o vídeo, o meu comentário vai estar lá. Só que agora, meu amiguinho, vem a melhor parte e que valeu a pena todo o meu esforço e tempo gasto lá. Poucos dias depois da minha última resposta para o Will, esse cara aqui resolveu aparecer e me responder. O Big Boss Todd Cutler. E ele não só respondeu o meu comentário lá no vídeo dele, quanto ele me mandou um e-mail pessoal aqui no e-mail do Brasão de Armas. Só que o que me deixou ainda mais surpreso foi que Todd citou o meu comentário e o meu nome em um outro canal importante de um arqueólogo em inglês que também fez o vídeo contribuindo para o canal do Todd, que também é um dos canais mais reconhecidos e respeitados sobre esses assuntos medievais. O Matt Easton do Escola Gladiatória. E é claro que eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Mas vamos começar com a primeira resposta que o Todd me deu lá no canal dele em relação ao vídeo que eu comentei. E se eu já respeitava o Todd, senhoras e senhores, agora eu respeito muito mais. E não é só porque ele respondeu meu comentário, não. Também é, mas é muito mais do que isso. É um presentão completo para vocês. Então vamos lá. No e-mail ele me mandou o seguinte: Olá, Thiago. Muito obrigado por participar da discussão e dizer palavras bondosas sobre o filme. E só posso dizer que sinto muito por ter demorado até hoje. Mas agora respondi. Então ele veio especialmente no meu e-mail para dizer que tinha respondido lá no canal dele e para perguntar se eu queria continuar com a discussão. Então, com esse e-mail amistoso dele, eu fui correndo nos comentários para ver a resposta dele e foi a seguinte: Obrigado em primeiro lugar por apreciar nosso trabalho e iniciar uma discussão bem educada e bem informada. É sempre um prazer e uma pena só ter percebido isso agora. Também não gosto de certeza absoluta, porque sinto que quase nunca é garantido. E aí, com certeza, ele está se referindo a um dos comentários que eu dei em relação ao debate com o Sherman, que eu fiz uma espécie de crítica dizendo que era impossível ter certeza absoluta em qualquer contexto, em qualquer museu e em qualquer coleção de que a gente não tem nenhum tipo de evidência de flechas case hardening. Então já comecei gostando muito desse tipo de postura dele em já reconhecer que certeza absoluta nunca é uma coisa muito boa para qualquer pesquisa científica. Porque se a gente tem certeza absoluta sobre um assunto, a gente não estuda. Ele já está pronto. E não é essa a ideia de uma pesquisa científica. Então, voltando no comentário dele, portanto, o que se segue é minha opinião conforme entendo as evidências. Mas é claro que tudo sobre esses filmes é para aprendermos mais, então fique à vontade para me corrigir. Olha aí. Um estudioso disposto a conversar e aprender de verdade, é assim que se faz ciência de verdade. Continuando. Existe um grande número de cabeças de ferro forjado e muito poucas cabeças que envolvem aço em sua construção, e estas parecem ser principalmente do tipo 16, com um punhado de cabeças Bodkin curtas. Até onde eu sei, esses últimos tipos não eram realmente endurecidos. No entanto, dissemos que não existem pontas de flecha endurecidas, ou seja, Bodkins, mas é melhor deixar claro. Novamente, deveríamos ter enfatizado com até onde sabemos. Mas se compararmos entre os escritos das pessoas e os artefatos reais, até onde sei no momento,
esse é o caso, com uma possível exceção. Como você diz, De Vries diz que uma cabeça de Bodkin foi feita por cementação. Ou carburize em inglês, que é um dos termos que eu mais usei lá no meu primeiro vídeo, que é justamente uma das formas de se fazer o case hardening. E aí ele continua dizendo: eu gostaria de saber mais, porque isso pode ser case hardening mesmo, ou pode indicar apenas que esquentaram o ferro, permitindo que ele absorva carbono do fogo, uma espécie de versão de baixo padrão. Então, novamente, preciso entender bem para formar uma opinião sobre isso. E ele está certíssimo, tem que ser prudente mesmo, tentar compreender melhor o assunto que eu estou apresentando antes dele dar a opinião dele final. E voltando então para o comentário, então gostaria de fazer uma observação final aqui. Em primeiro lugar, obrigado por trazer isso à tona e nos permitir expandir a discussão. É exatamente o que todos nós precisamos e também peço desculpas pelo uso indevido da palavra ponta de flecha em vez de Bodkin e por acabar introduzindo confusão assim. E aí ele está se referindo aqui a um dos meus primeiros comentários lá no meu debate com o Sherman, onde eu disse que eles poderiam ter sido mais específicos e ter dito especificamente flechas Bodkin, ao invés de generalizar com todos os tipos de cabeças de flechas. Porque havia sim, conforme as fontes que eu citei lá, alguns outros tipos de cabeças de flechas que passaram por esse processo do case hardening. Como exatamente essas do tipo 16 que eu citei lá no meu debate com o Will em relação à tipologia do Museu de Londres. Então só de ver esse agradecimento e reconhecimento do Todd já valeu a pena todo o esforço e tempo gasto ali. Uma postura modesta e admirável vindo de um grande estudioso no assunto. Voltando para o comentário do Todd. Minha posição pessoal sobre isso é que o endurecimento das pontas, case hardening, era fácil e barato. Eles sabiam como fazê-lo e foram requisitados sob ameaça de penalidade. Alguns, é claro, sempre vão ignorar. Mas alguns, a maioria, muitos, alguns, seja como for, um número considerável teria feito isso. Então, onde diabos eles estão e se não podemos encontrá-los, por que não? É tão simples quanto eles não os usaram? Olha como o próprio Todd aqui reconhece a importância da gente problematizar o assunto. E é isso que eu sempre falo para vocês aqui. Problematizem as fontes, comparem com as imagens, as crônicas. É por isso que eu sempre respeito as pinturas, as crônicas, e eu as conecto junto com a arqueologia e a história para a gente fazer um quadro geral sobre aquele assunto. Então é estudar a história considerando múltiplas ciências e múltiplas evidências. E aí o Todd conclui com mais algumas observações sobre flechas de aço que eram ainda mais difíceis de serem feitas, e ele também discorda de um autor em específico que menciona case hardening sem apresentar uma evidência. E finaliza a resposta dele dizendo que o santo graal seria encontrarmos uma descrição completa de como eles faziam a case hardening na época. E esse aqui é um problemão mesmo, porque encontrar uma fonte específica dizendo passo a passo sobre como os flecheiros trabalhavam as flechas é uma coisa muito complicada. Eu, particularmente, nunca vi. E pelo jeito, o Todd e os pesquisadores também não. Mas está aí mais um desafio para a gente tentar mergulhar na história e encontrar fontes primárias sobre descrições específicas sobre a produção e a manufatura de cada uma dessas flechas. Então, depois dessa resposta fantástica do Todd, é claro que eu respondi o comentário dele também, principalmente pela disposição dele em dialogar e querer aprender. Então, depois de deixar claro o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho dele, eu fui para a minha resposta. E aí eu vou mostrar para vocês só as partes mais importantes do meu comentário, porque ele ficou grande pra caramba. Inclusive, eu peguei trechos do comentário dele e coloquei entre aspas para poder endereçar melhor cada um dos pontos que ele abordou ali. E eu, inclusive, concordei em vários pontos com ele, inclusive sobre essa dificuldade que a gente tem de encontrar várias evidências e exemplares de flechas com case hardening. Como eu já tinha deixado claro, inclusive, desde o início do meu debate lá com o Sherman. E aí eu vou colocar agora o ponto mais importante da minha resposta, porque é nele que eu coloco uma descrição bem completa sobre aquele estudo da metalografia daquela flecha Bodkin que o Todd queria tanto saber e ele pediu que eu compartilhasse com ele. E aí eu citei a principal referência sobre estudos medievais, que é o periódico História Militar Medieval, no volume 18, onde De Vries e Rogers discutem uma série de estudos metalográficos, focando principalmente no tipo 16 e pontas de flechas Bodkin. E aí, especificamente sobre essas flechas Bodkin, eles afirmam o seguinte: o interior era de ferro com baixo teor de carbono e a lâmina era de 0,35% de aço carbono, com uma granulação excelente inferior a 10 micra. A ponta da flecha foi feita cementando as extremidades, em seguida trabalhando a lâmina por reação para obter a granulação fina.
E aí, para apoiar seu argumento, eles citaram como nota de rodapé o estudo conduzido por Peter Jones, que inclusive eu citei o estudo dele no outro vídeo também. A metalografia e a eficácia relativa de pontas de flechas e armaduras durante a Idade Média. E ele já começa o seu estudo afirmando que este artigo descreve estudos metalográficos e outros estudos que foram realizados para caracterizar a estrutura e o método de fabricação de pontas de flechas de arco longo e armaduras medievais, tanto cota de malha quanto placa. A introdução progressiva de cementação, ou carburizing, e tratamento térmico demonstram um claro conhecimento da mecânica do endurecimento do ferro, apesar da falta de compreensão dos princípios científicos subjacentes. Seguindo o artigo, há um subtítulo chamado Pontas de Flechas, no qual Jones descreve a análise metalográfica da flecha Bodkin, exatamente como referenciou De Vries e seu time de especialistas. E Jones descreve como teria sido o processo de manufatura da flecha, concluindo que a lâmina foi finalizada pelo processo de tratamento térmico. E na conclusão do artigo, especificamente na página 7, ele diz que está bastante claro que o processo de endurecimento por cementação, ou carburizing, tratamento térmico e têmpera para martensita era conhecido durante a primeira metade do século XIV. E aí eu disse que está claro que essa ponta de flecha Bodkin foi de fato case hardened. E sobre a pergunta que ele fez do porquê que nós temos tão poucas flechas hoje, eu citei um outro artigo de 2005 que diz que essas superfícies endurecidas se perdem com a corrosão pelo tempo. E eu citei também um outro artigo importante publicado por David Starling em 2017, onde ele diz que temos um outro grande problema com esses estudos de flechas. É porque para entender bem a composição das flechas é necessário destruir boa parte delas no estudo metalográfico. E muitos museus não permitem isso para manter as flechas bem preservadas. Então retirar pequenos pedaços podem levar a conclusões muito imprecisas. E é exatamente o que acontece na maior parte desses testes. Então, para conseguir encontrar mais evidências de case hardening especificamente, seria necessário destruir muito mais flechas, e esse é um problema ético que, infelizmente, a gente ainda precisa lidar em relação a essas coleções de museus. O que é muito compreensível, inclusive, afinal de contas, a gente está lidando com peças arqueológicas de séculos atrás, então é claro que os museus e os curadores querem manter suas peças o mais preservadas possível. E assim, desse jeito, eu concluí a minha resposta para o Todd. E de novo o Sherman voltou a me responder. Primeiro ele disse que a flecha era case hardening mesmo, depois ele disse que tinha se enganado e que não era nada de case hardening, e aí eu disse pra ele que ele disse que tinha dito que era sim flecha case hardening, e depois ele disse que tinha se confundido, que não era não. E aí quando eu tava quase mandando ele pra oficina pra fazer flecha, o Big Boss Todd entra no debate e me dá a resposta final e definitiva sobre o assunto, e que me deixou ainda mais feliz e satisfeito que a primeira. Então segue na íntegra para vocês. Obrigado, Thiago. Essa é exatamente a informação que estávamos procurando e você nos entregou. E se algum dia nos encontrarmos, tudo indica que será uma noite nerd das boas. Essa é exatamente a informação que estávamos procurando e você nos entregou. Felicidades, senhores. Continuando. Simplificando, parece que temos uma que certamente foi tratada por uma forma ou outra de case hardening, e que pode muito bem ser singular simplesmente porque não destruímos cabeças no processo de observação. Não consigo deixar de pensar que destruir 10 desses objetos relativamente comuns pode criar uma grande quantidade de informações. Vale a pena? Eu diria que sim, mas novamente eu sou interessado no assunto. E aí, como eu disse para vocês, a única forma de fato da gente conhecer melhor profundamente todos os componentes de uma flecha é necessário destruir talvez ela toda, se não boa parte dela, para a gente conseguir compreender melhor toda a metalografia dela. Então concordo totalmente com o Todd que algumas delas poderiam ser totalmente cedidas para serem destruídas mesmo, para a gente tentar cavar fundo delas e tentar compreender melhor como elas eram feitas e trazer um estudo metalográfico mais profundo. Imagina a quantidade de informação contida dentro dessas cabeças de flechas e como elas poderiam ajudar a gente a compreender muito melhor como era o campo de batalha medieval. E não somente isso, principalmente questões militares também, questões econômicas para a gente tentar avaliar o preço da produção de cada flecha específica, como os flecheiros e os arqueiros valorizavam aquele tipo de flecha. Então seria uma quantidade de informação muito valiosa que só a dissecação daquelas flechas específicas poderiam trazer para a gente.
E concluindo aqui, ele falou um pouco sobre as flechas que eles fizeram para o estudo e pediu que eu mandasse mais fontes primárias sobre a produção das flechas inglesas, caso eu soubesse. E aí eu agradeci e disse que sigo à disposição dele, que foi um prazer essa interação com ele. Então esse desfecho aqui por si só, não só como estudioso da história medieval e antiga, mas por ter o meu trabalho e a minha contribuição reconhecida por um grande especialista, reconhecido também mundialmente, foi uma satisfação enorme. Só que se você acha que a Odisseia do Braguinha terminou com um final feliz, desculpa, mas você não sabe de nada. Há poucos dias atrás, esse cara aqui postou um vídeo no canal dele, Escola Gladiatória. E o vídeo era justamente sobre flechas. E é claro que depois de todo o meu envolvimento lá no vídeo do Todd, eu fui lá no vídeo do Matt também para tentar compreender melhor sobre o que ele estava falando. Porque ele próprio tinha deixado claro até no título e na descrição do vídeo que era um complemento que ele estava dando também em relação ao vídeo do Todd. Só que o foco do Escola Gladiatória era só em relação às fontes primárias, que citavam a preocupação não só dos reis, quanto dos generais também da época em produzir flechas com uma boa qualidade. Então não era um vídeo sobre arqueologia, era apenas um vídeo sobre fontes primárias com documentação da época. E já no topo dos comentários aí tem um comentário enorme do Sherman, e eu reparei que logo no segundo comentário dessa mesma thread tem um comentário do Todd. E aí eu pensei em um negócio bem doido lá na hora quando eu vi o comentário do Todd. Pô, seria legal se o Todd falasse aqui sobre a minha contribuição no estudo dele também, hein? Eu juro pra vocês que eu pensei isso mesmo. Mas eu percebi que não tinha cabimento nenhum. Por que que o Todd ia citar o meu comentário em um outro vídeo de um outro canal? Ele não só citou a minha contribuição no canal dele, mas citou o meu nome e o nome do Brasão de Armas também. O Braguinha tá pegando fogo na Inglaterra, hein, minha gente? Só o nome do canal que ele deu uma bugada, mas também em inglês escrever Brasão de Armas é meio complicado mesmo, né? E com mais alegria ainda eu mostro o comentário aqui para vocês e como valeu mais a pena ainda depois de ver todo esse reconhecimento nesse trabalho do Todd. Não só no canal dele, quanto no próprio canal do Escola Gladiatória. Filme fantástico, Matt. Uma análise brilhante de todas as fontes que você pôde encontrar e, como diz o Will, simplesmente fantástico ter todas essas informações em um só lugar. Como posso detalhar 52 minutos de Matt e um ensaio de Will? Mas aqui está a minha versão curta. Nossos equipamentos. Decidimos usar ferro forjado porque os museus estão cheios deles e não havia nenhuma evidência física de cabeças duras de Bodkin, que conhecíamos. E agora vem a parte do comentário que eu mais gosto. Desde então, o Thiago do Brasão de Armas, muito obrigado, nos mostrou uma ponta endurecida. Ele me agradeceu em um vídeo de outro canal sem nem saber se eu veria. E num canal de um amigo pessoal dele. E ele conclui num ponto onde nós dois concordamos e muito. No entanto, o que podemos dizer é que elas são quase ausentes do registro arqueológico e por isso escolhemos o que sabíamos que usavam. Sem palavras, meus camponeses. Serei minha carreira profissional aqui no YouTube. Se eu pudesse escolher um canal e uma pessoa para reconhecer o meu trabalho e todo esse esforço que eu faço aqui em divulgar a ciência para vocês, com certeza Todd seria o cara, e Todd foi o cara. Então, como não admirar o trabalho de um cara tão humilde e aberto a novas experiências, a receber novos conhecimentos, exatamente como Todd foi? Então é isso. Eu queria compartilhar com os meus queridos camponeses aqui essa odisseia recompensadora que foi esse trabalho de divulgação científica, que eu não só tive a certeza que eu contribuí para vocês aqui a aprenderem mais como funcionava a produção e toda a manufatura das flechas, quanto eu também pude contribuir não só com o estudo e a divulgação científica de outros especialistas importantes e renomados no assunto. E esse vídeo também é para vocês porque eu vi como vocês ficaram felizes e orgulhosos em ver essa minha participação lá e esse reconhecimento inclusive. Então muito obrigado por estarem sempre aqui comigo, me apoiando, me incentivando. Vocês são os melhores que eu tenho. E é claro, não deixa de se inscrever lá no canal do Todd, curtir, compartilhar os vídeos dele, porque o trabalho que ele e a equipe dele faz é fantástico, precisa ser conhecido, admirado e respeitado. O Todd é o que nós temos de melhor na divulgação científica medieval do mundo. Então fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!